acreditar apenas da efetiva carga tributária que foi exigida no estado de origem. Então, se a nota fiscal estampa 12%, mas a carga real foi de 4%, só poderá haver o creditamento de 4%. Isto por meio de resolução. Qual é o problema? Primeiro, o contribuinte situado em Minas Gerais, ele não tem como averiguar se benefícios e incentivos fiscais são concedidos nos outros estados, porque a nota fiscal que é coberta da mercadoria que ele adquire não revela esse benefício, porque a alíquota se mantém em 12% e há uma redução da base de cálculo feita nos livros, não estampada na nota fiscal. Não se pode atribuir ao contribuinte mineiro o dever de fiscalizar procedimentos fiscais adotados em outros estados. Qual é outro problema? O Estado de Minas Gerais, com a resolução 3166, julga unilateralmente, por ato de uma autoridade fazendária, talvez a autoridade fazendária de hierarquia inferior ao Antônio Eduardo, a autoridade substitui 11 ministros do Supremo e vai apontando quais as legislações estaduais são inconstitucionais, sem se dar ao trabalho de ir ao judiciário obter a declaração de inconstitucionalidade dessas legislações. O NAR faz por uma comodidade muito grande. Resolução 366 de Minas declara inconstitucional lei número tal do Estado de Goiás, lei número tal do Estado do Paraná. Um ato de autoridade do Poder Executivo, de autoridade fazendária, declara a constitucionalidade de legislações produzidas em outros estados. Isso não se pode admitir esse procedimento, até mesmo porque fere esse ambiente de guerra fiscal, reflete o momento de crise, porque nós passamos também de crise de separação dos poderes. Quer dizer, o Executivo julga cada vez mais, legisla cada vez mais, o Judiciário legisla cada vez mais e o Legislativo é cada vez menos legislativo. Nós estamos num ambiente de crise de separação dos poderes. Mas vem a resolução 3166 em retaliação aos outros estados que praticam ilegitimamente benefícios fiscais. O que faz a resolução 3166? Prejudica o contribuinte instalado no seu próprio estado que adquiriu essas mercadorias de boa fé. Qual tem sido a orientação jurisprudencial do Supremo? Em primeiro lugar, em relação às legislações que concedem benefícios fiscais, não há nenhuma dificuldade do Supremo declará-las inconstitucionais. As legislações estaduais que não seguem o rito da Lei Complementar número 2475 são inconstitucionais. Que rito é este? Exige que os estados submetam a sua vontade de conceder benefícios fiscais a um órgão colegiado chamado CONFAS, que, à unanimidade, deve deliberar sobre este benefício pretendido pelo Estado requerente. O reconhecimento dessa inconstitucionalidade não há a menor dificuldade de o Supremo fazer e tem feito. Aí, o grande problema é o seguinte: e o que fazer com os créditos? O que fazer com os créditos apropriados pelo contribuinte situado no estado que recebe essa mercadoria, que recebeu ilegitimamente um benefício fiscal? Há uma jurisprudência, num primeiro momento, até meados dos anos 2000, o Supremo mantinha o direito de crédito para o adquirente em nome do princípio da não cumulatividade. Depois, num precedente que o relator foi o ministro César Peluso, o Supremo passou a adotar posição semelhante a essa que consta da resolução 3166. Se o contribuinte se apropriou de 12%
mas a carga efetiva no estado de origem foi de 4, o Supremo passou a considerar que isso era uma isenção parcial e que o contribuinte, comprador da mercadoria, deveria se apropriar de apenas 4%. Qual é a consequência disso? É o Supremo legitimando a guerra fiscal. Estados, não se preocupem com a alíquota mínima de 12%. Estados, não se preocupem em ir ao CONFAS pleitear a concessão de benefício. Adotem a alíquota que vocês bem entenderem. 1%, 2%, 3%, 4%. Qual é a consequência? O contribuinte que irá adquirir esta mercadoria poderá se creditar de 1%, 2%, 3% ou 4%. Isso está tudo resolvido. Ou seja, em nome do princípio da não cumulatividade, o Supremo legitimou a guerra fiscal. Podem praticar as alíquotas internas que bem entenderem, desde que o creditamento feito pelo contribuinte adquirente da mercadoria seja proporcional ao benefício concedido, e está tudo resolvido. Absolutamente equivocada esta posição do Supremo, no meu entender. Recentemente, esta resolução 3166 foi submetida à apreciação do Supremo, que, tendo por relatora a ministra Ellen Grace, que em medida cautelar suspendeu a eficácia dessa resolução. E parece-me que sinalizou num sentido diferente daquele que a jurisprudência estava se consolidando, porque se questionou se seria legítimo o estorno dos créditos por parte de quem comprou a mercadoria, o terceiro de boa-fé. Bom, então, qual é a solução? A Lei Complementar número 2475 dá duas soluções. Uma, reconhecida a ineficácia do ato. Qual ato? Que concedeu ilegitimamente o benefício. Esse reconhecimento da ineficácia do ato tem que ser pelo Poder Judiciário, e o reconhecimento dessa ineficácia tem que se tornar público, decisão judicial que se torna pública. Reconhecido, a lei dá dois caminhos. O primeiro, estornar o crédito do adquirente. Acho o caminho absolutamente inconstitucional, porque fere exatamente o que se pretende, fere o princípio do federalismo, porque é a oficialização da guerra fiscal. Basta estornar na medida do incentivo, se lá se tributa em 2%, se toma um crédito de 2%. Então acabaram-se as alíquotas mínimas. Qual outro caminho que a Lei Complementar número 2475 dá? Cobra-se do contribuinte do estado de origem que recebeu o benefício ilegítimo. Este me parece ser um melhor caminho, mas a lei não diz quem teria legitimidade para cobrar desse contribuinte o imposto que ele não recolheu. Ora, se o Estado que concede o benefício for aquele legitimado para cobrar, dificilmente ele fará. Se ele concede o benefício, por que depois ele vai litigar contra aquele contribuinte que recebeu o benefício dado por ele? Então, o que eu percebo é, obviamente, que há um desconforto de estados como de Minas Gerais, como do Rio, como de São Paulo, que não praticam esses benefícios ilegítimos, mas que sofrem as consequências. Mas, como diz o ministro Pertence, inconstitucionalidades não se compensam. Eu não posso reagir a uma inconstitucionalidade praticando outra. E acho que a Lei Complementar número 2475 não dá a solução para o caso.
A solução de se tornar o crédito do contribuinte adquirente é injusta para esse terceiro de boa-fé, além do que vai consolidar a guerra fiscal. E a possibilidade de se cobrar daquele contribuinte que recebeu o benefício é uma opção ineficaz, porque aquele que concede jamais, ou pelo menos em tese, não teria interesse de fazer a cobrança. Então, o que eu gostaria de dizer, num ambiente aqui de formadores de opinião, que para a guerra fiscal nós teríamos duas soluções. Primeiro, nacionalizar o ICMS, e essa é uma proposta que nós sabemos politicamente inviável. Os estados não vão abrir mão da competência constitucional de instituir o ICMS. Então vai continuar no Brasil essa peculiaridade de ser o único país que divide entre União e Estados-membros a tributação do consumo. Mas não adianta nós aqui pregarmos que o ICMS, o IPI tem que se tornar o único imposto de competência federal. Nós sabemos que isso é muito bonito se falar no ambiente de academia, mas que na prática é difícil de se levar adiante. Mas teria uma outra solução de lege ferenda. A solução para a guerra fiscal não está no direito tributário, ela tem que estar no direito financeiro. Aquele Estado que provar a ineficácia do ato de outro Estado que concedeu o benefício legítimo, ele tem que se compensar com os recursos do Estado que concedeu o benefício legítimo. E mecanismos existem ou podem ser criados para isso. Por exemplo, através de compensação na repartição do Fundo de Participação dos Estados. Se o Estado de Minas reconhece judicialmente a invalidade de um benefício concedido pelo Estado de Goiás, torne líquido aquele benefício, arbitre-se um valor a ser compensado no Fundo de Participação dos Estados. Mas, se a guerra fiscal é entre os Estados, o alvo não pode ser o contribuinte de boa-fé. O contribuinte que recebe, que compra mercadorias, a boa-fé dele é inquestionável. E diria até mais, não sei se há uma presunção absoluta de que o contribuinte que tenha recebido o benefício esteja de má-fé. Esse contribuinte ele está sendo incentivado por uma legislação estadual, por propaganda que se passa na televisão dos estados, pelos bancos estatais. Venha se instalar em Goiás, venha se instalar em Rondônia, aqui você terá benefício. E o contribuinte acredita naquela propaganda estatal e investe e instala-se naquele lugar. Você não pode dizer que esse contribuinte a priori está de má-fé, mesmo que esteja pelo menos fazendo vista grossa. Aquele que recebeu a mercadoria não, está de absoluta boa-fé, o terceiro de boa-fé de outro estado. Então, a solução para a guerra fiscal, em que os estados são os protagonistas dessa guerra, a solução tem que estar no direito financeiro, na relação entre os estados. Não pode estar no direito tributário, que rege a relação entre Estado e contribuinte. Numa guerra entre Estados, o alvo não pode ser os cidadãos, os contribuintes destes Estados, que não têm nada a ver com isso e não podem contribuir para o desfecho desta guerra. Eles não podem sofrer, por isso, a consequência nefasta delas. Eu, por hora, encerro por aqui, esperando a manifestação do professor Onofre e depois as considerações do presidente da mesa, superintendente da Secretaria da Fazenda, mas que trata com muito respeito todos os contribuintes e os defensores deles. Muito obrigado.